Capítulo 36. Se Elizabeth, quando Mr. Darcy lhe deu a carta, não esperava que contivesse alguma renovação de seu pedido, quanto ao todo do seu conteúdo, ela não tinha nenhuma expectativa. Mas tal como o relato era, bem pode-se supor o quão ansiosa ela se lançou sobre ele e que contrariedades de emoção ele instigou. Seus sentimentos, ao ler, mal poderiam ser definidos. Com surpresa, primeiro compreendeu que qualquer pedido de desculpa estava além das forças dele e, imperturbavelmente, se convenceu de que ele não poderia dar nenhuma explicação a qual um justo sentimento de vergonha não ocultaria. Com forte preconceito contra tudo o que ele poderia argumentar, começou seu relato de que acontecera em Netfield. Leu com tal avidez que quase escapou-lhe o poder de compreensão, e pela impaciência em saber o que a próxima frase lhe traria, foi incapaz de atentar para o sentido daquela perante seus olhos. Imediatamente decidiu ser falsa a crença dele quanto à insensibilidade da irmã, e seu relato das verdadeiras e piores objeções ao casamento tornou-a irada em demasia para ter qualquer desejo de fazê-lo justiça. Ele não expressava nenhum remorso pelo que fizera que pudesse satisfazê-la. Seu estilo não era arrependido, mas arrogante. Tudo eram orgulho e insolência. Mas quando a esse assunto se sucedeu o relato sobre Miss Wickham, quando leu com uma atenção um pouco mais clara a sucessão de eventos que, se verdadeiros, deveriam destruir todas as acalentadas opiniões sobre seu valor, e que trazia uma afinidade tão alarmante sobre a própria história dele mesmo. Seus sentimentos foram ainda mais agudamente dolorosos e mais difíceis de definir. O espanto, a apreensão e mesmo o horror a oprimiram. Desejou desacreditar em tudo aquilo, exclamando repetidamente: isto deve ser falso, não pode ser. Isto deve ser a mais grossa falsidade. E, quando terminou de ler toda a carta, embora mal compreendendo coisa alguma das últimas 2 páginas, deixou-se afobadamente de lado, declarando que não a consideraria e que nunca a olharia de novo. Nesse perturbado estado mental, com pensamentos que não poderiam descansar sobre nada, ela caminhava, mas não adiantava. Em meio minuto, a carta era aberta novamente e, se recompondo da melhor maneira que podia, mais uma vez começava a mortificante leitura de tudo o que se relacionava a Wickham e se controlava a ponto de examinar o significado de cada frase. O relato do relacionamento dele com a família de Paisley era exatamente o que ele havia lhe contado, e a bondade do finado Miss Darcy, embora não soubesse anteriormente sua extensão, concordava igualmente com suas próprias palavras. Até então, cada relato confirmava o outro, mas quando chegou ao testamento, a diferença era grande. O que Wickham dissera sobre o legado estava fresco na memória dela, e, enquanto se lembrava das próprias palavras dele, era impossível não sentir que havia uma rude duplicidade num lado ou em outro. E, por poucos instantes, ela se felicitou de que seus desejos não erravam. Mas, ao ler e reler com a mais concentrada atenção, os detalhes imediatamente seguintes sobre Wickham, desistindo de todas as pretensões sobre o legado, recebendo em troca uma soma tão considerável quanto a de 3.000 libras. Novamente foi forçada a hesitar. Guardou a carta, pesou cada circunstância, decidindo ser imparcial. Deliberou sobre a probabilidade de cada afirmação, mas com pouco sucesso. De ambos os lados era apenas a asserção. Leu outra vez, mas cada linha provava mais claramente que o caso era capaz de uma reviravolta que deveria fazê-lo inteiramente inocente em seu todo, pois acreditara ser impossível que qualquer artifício pudesse tornar a conduta de Miss Darcy como menos que infame.
Chocou-a em excessivamente a prodigalidade geral com a qual ele não hesitou em lançar a acusação de Miss Wickham, ainda mais por ela não ter provas de sua injustiça. Ela nunca ouvira falar dele antes que entrasse na milícia de Shire, na qual se engajara convencido pelo jovem que, ao encontrá-lo acidentalmente na cidade, ali renovara uma leve amizade. Nada se sabia em Hertfordshire, além do que ele mesmo dissera sobre seu meio de vida anterior. Quanto ao verdadeiro caráter dele, caso ela pudesse saber, nunca teria desejado descobrir. A feição, a voz e os modos tinham-nos estabelecido com a posse de todas as virtudes. Tentou se lembrar de algum caso de bondade, algum traço distinto de integridade ou de benevolência que pudesse resgatá-lo dos ataques de Miss Darcy, ou pelo menos pela predominância da virtude, reparar os eventuais erros sobre os quais poderia tentar classificar o que Miss Darcy descrevera como ócio e vício prolongados por muitos anos. Mas nenhuma lembrança a ajudou. Podia vê-lo instantaneamente diante dela, com todo o seu ar e modo de falar que a encantavam, mas não conseguia se lembrar de nenhum outro bem substancial, além da aprovação geral da vizinhança e da consideração com que o seu poder social lhe fez obter durante a confusão. Após se deter nesse ponto por um momento considerável, mais uma vez continuou a ler. Mas, a história que se seguia de seus planos com Miss Darcy receberam a confirmação do que se passou entre o coronel Fitzwilliam e ela mesma apenas na manhã anterior. E, por fim, foi aconselhada a buscar a verdade com o próprio coronel Fitzwilliam, de quem recebera anteriormente a informação de seu interesse próximo em todos os negócios do primo, e cujo caráter ela não tinha motivos para questionar. No instante, quase se decidira a se consultar com ele, mas a ideia foi bloqueada pelo constrangimento da consulta e, finalmente, foi completamente banida pela convicção de que Miss Darcy nunca arriscaria tal proposta se ele não estivesse totalmente certo da corroboração de seu primo. Recordou perfeitamente tudo o que se passara na conversa entre Wickham e ela própria na primeira noite passada na casa de Miss Phillips. Muitas das expressões dele ainda estavam vivas em sua memória. Ela agora se abatia com a impropriedade de tais diálogos com um estranho e se perguntou por que não se deu conta disso antes. Via a indelicadeza de ser tão saliente como ele fora e a inconsistência de suas afirmações em relação à sua conduta. Lembrou-se de que ele se gabara de não ter medo de ver Miss Darcy, que Miss Darcy poderia deixar o campo, mas que ele ficaria em seu lugar, se bem que evitara o baile em Netherfield na própria semana seguinte. Também se recordou que, até que a família de Netherfield tivesse deixado o campo, ele não contara sua história a ninguém, a ninguém mais além dela, mas que, após partirem, a história era discutida por todos, que então ele não tinha reservas, nenhum escrúpulo em denegrir o caráter de Miss Darcy, embora tenha assegurado-a de que o respeito pelo pai sempre evitaria que ele expusesse o filho. Quão diferente tudo parecia com o que ele estava envolvido. Suas atenções para Miss King eram agora a consequência de opiniões apenas e odiosamente mercenárias, e a mediocridade da fortuna dela não mais provava a moderação dos desejos dele, mas a ansiedade em agarrar algo. O comportamento dele para com ela não poderia ter, agora, nenhum motivo tolerável. Ele se enganara com a avaliação da fortuna dela, ou estivera satisfazendo sua vaidade ao encorajar a preferência que ela acreditava ter mostrado inconscientemente. Cada luta persistente a favor dele tornava-se cada vez mais débil, e, na justificativa posterior de Miss Darcy, nada poderia conceder além do que Miss Bingley, quando questionado por Jenny, há muito tinha asseverado sua inocência no caso,
que, orgulhosas e repulsivas como eram seus modos, ela nunca, em toda a duração daquele relacionamento, um relacionamento que tardiamente os aproximou e deu-lhe certa intimidade com o jeito dele, vira qualquer coisa que o traísse a ponto de torná-lo sem princípios ou injusto. Nada que lhe denunciasse hábitos não religiosos ou imorais, que entre suas próprias relações era estimado e querido, mesmo Wickham concedera-lhe o mérito de ser como um irmão, e que, com frequência, ouvia-o falar tão afetuosamente da irmã a ponto de provar que era capaz de algum sentimento amável. Que tivessem sido as ações, aquelas que Miss Wickham descrevera, uma violação tão grosseira de tudo que fosse certo, dificilmente seria escondido do mundo, e que a amizade entre uma pessoa capaz daquilo e um homem adorável como Miss Bingley era incompreensível. Ela se tornava cada vez mais envergonhada de si. Não podia pensar em Mr. Darcy nem em Wickham sem sentir que fora cega, parcial, orgulhosa, ridícula. Quão desprezivelmente eu agi, ela exclamou. Eu, que me orgulhava de meu discernimento. Eu, que dava valor a mim mesma pelas minhas habilidades, que frequentemente desdenhava o generoso candor de minha irmã e satisfazia minha vaidade com a inútil e culpada desconfiança. Quão humilhante é esta descoberta! Ainda que a humilhação estivesse eu apaixonada, não poderia ter sido mais indignamente cega. Mas a vaidade, não o amor, tem sido minha fantasia. Agradada com a preferência de um e ofendida pela negligência de outro, bem no começo de nosso relacionamento, cortejei a prepotência e a ignorância e lancei a razão para longe no que se referia a ambos. Até agora eu não conhecia a mim mesma. Dela mesma para Jane, de Jane para Bingley, seus pensamentos se alinhavam de forma a logo trazer a lembrança de que a explicação de Miss Darcy ali parecia muito insuficiente, e assim a leu novamente. Muito diferente era o efeito de uma segunda leitura, como ela pôde negar crédito às afirmações dele numa passagem que ela fora obrigada a dar em outra. Ele se declarava completamente insuspeito da ligação de sua irmã, e ela não podia deixar de recordar qual sempre fora a opinião de Charlotte. Nem ela podia negar a justiça da descrição dele sobre Jane. Ela acreditava que os sentimentos de Jane, embora intensos, eram pouco exibidos e que havia uma constante complacência no ar e nas maneiras dela, que não se reuniam com grandes sensibilidades habitualmente. Quando chegou àquela parte da carta na qual sua família era mencionada em termos de tão mortificamente, porém merecida, reprovação, seu senso de vergonha foi severo. A justiça da acusação a atingiu muito forçosamente, de modo a ser rechaçada, e as circunstâncias às quais ele particularmente aludia, como tendo se passado no baile em Netfield, confirmando sua primeira desaprovação, não poderiam ter causado uma impressão mais forte na mente dele do que na dela. O elogio a si mesma e a sua irmã não foi ignorado. Aliviava, mas não a consolava, pelo desprezo que, daquela forma, tivera sido atraído pelo resto de sua família. E enquanto considerava que o desapontamento de Jane fora, de fato, o trabalho das relações mais próximas dela, e refletia quão materialmente o crédito de ambas deveriam ser prejudicado por tal conduta inapropriada, se sentia deprimida, além de tudo, o que conhecera antes. Após vaguear pela trilha por 2 horas, cedendo a cada tipo de pensamento, reconsiderando circunstâncias, determinando probabilidades e se reconciliando consigo mesma, ao máximo que podia, a uma mudança tão súbita e tão importante. O cansaço e as lembranças de sua longa ausência a fizeram finalmente voltar para casa. E entrou com o desejo de parecer feliz como sempre e a decisão de reprimir tais reflexões que deveriam torná-la inadequada para conversar.
Disseram-lhe que os 2 cavalheiros de Rysges a procuraram durante sua ausência. Miss Darcy por apenas alguns minutos, para se despedir, mas que o coronel Fitzwilliam estivera com eles por, no mínimo, 1 hora, esperando pela volta dela, e quase se decidindo a ir atrás dela, caso pudesse ser encontrada. Elizabeth só poderia fingir preocupação com desencontro. Ela realmente se regozijou com isso. Coronel Fitzwilliam não mais era de interesse. Ela só podia pensar na carta. Fim do capítulo 36.